Olá meninos, tudo bem com vocês? Agora a gente vai resolver a questão 66 dos exercícios complementares da nossa apostila do curso de Físico-Química. No caso aqui, o assunto é soluções, titulação ácido-base. Mas essa questão também é uma questão que caiu no vestibular da UFT 2020/1 e é uma questão de titulação indireta. Questão difícil, questão muito bem elaborada, presta muita atenção para você entender a resolução dessa questão, tá ok? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma lida geral para você ter uma ideia abrangente, mais global da questão. Depois eu volto tirando todos os dados e aí a gente já montando a nossa resolução. Tenha calma, tenha paciência. Para resolver uma questão dessa você tem que ter muita concentração. Vamos lá então? Enunciado diz o seguinte, olha. Um aluno foi ao laboratório a fim de determinar o teor de ácido acetil salicílico em um comprimido de aspirina. Verificando que o melhor método seria a titulação indireta por retorno, pesou o comprimido, que deu uma massa de 500 mg, e dissolveu em um Erlenmeyer com adição de 30 ml de hidróxido de sódio NaOH a meio mol por litro. Beleza. O excesso da base foi titulado com ácido sulfúrico, meio mol por litro, gastando 10 ml de ácido. Sabendo que para cada mol de ácido acetil salicílico são consumidos 2 mols de hidróxido de sódio, o teor, e ele quer aqui o teor em porcentagem, ó, o teor percentual de ácido acetil salicílico na amostra original é quanto? E ele deu a massa molar do ácido acetil salicílico, que vale 180 gramas por mol, beleza? Então agora a gente vai voltar no enunciado, retirando as informações já para resolver a questão. Presta muita atenção e tenha calma, paciência para resolver esse exercício. É uma questão extremamente seletiva. Vamos lá então? Um aluno foi ao laboratório a fim de determinar o teor de ácido acetil salicílico em um comprimido de aspirina. Então, o objetivo aqui é fazer a análise de um comprimido de aspirina. Verificando que o melhor método seria a titulação indireta. Então, aqui, ó, tem a metodologia que o aluno escolheu para fazer, titulação indireta por retorno. O que ele fez, então? Pesou o comprimido, que deu uma massa de 500 mg, e dissolveu em um Erlenmeyer com adição de 30... Para por aqui. Dissolveu em um Erlenmeyer. Então, olha só. Para começar, o aluno fez o seguinte. Ele pegou aqui, ó, um comprimidinho de aspirina, que eu estou ilustrando aqui por essa caixinha. Um comprimido cuja massa é 500 mg. Então, a suspeita, né, é que o comprimido tem uma massa de 500 mg de ácido acetil salicílico. Ele pegou esse comprimidinho e em laboratório o que a gente faz? A gente amassa esse comprimido, pulveriza ele, deixa ele bem pozinho para ficar mais solúvel em água. E aí dissolveu esse comprimido em um frasco Erlenmeyer. Quando esse ácido acetil salicílico foi dissolvido em um frasco Erlenmeyer, veja, aqui nós temos um comprimido que teoricamente tem 500 mg do ácido acetil salicílico. O que mais que ele fez? Vamos lá no enunciado da questão. Ó. Quando ele dissolveu esse comprimido no Erlenmeyer, olha o que ele fez. Com a adição de 30 ml de hidróxido de sódio NaOH de concentração meio mol por litro. Então, nesse frasco Erlenmeyer aqui, o que ele fez? Ele dissolveu uma certa quantidade de uma solução de hidróxido de sódio. Então, aqui, ó, ele colocou uma solução de hidróxido de sódio, NaOH. O volume colocado foi de 30 ml e a concentração desse hidróxido de sódio é meio mol por litro. O que acontece? Como no Erlenmeyer eu tenho ácido acetil salicílico e aqui eu tenho uma base, ácido mais base reage formando sal mais água. Então, esse hidróxido de sódio vai neutralizar o ácido acetil salicílico que está aqui dentro. Só que tem mais informações. Vamos lá para o enunciado. Ó. O excesso da base foi titulado. Opa, como assim? O excesso da base foi titulado. Então, peraí. Essa base que ele colocou aqui, ó, hidróxido de sódio, 30 ml, meio mol por litro, está em excesso. Se ela está em excesso, o que eu posso afirmar para você? Que parte dela reagiu com ácido acetil salicílico.
e parte dela sobra. Então eu vou colocar da seguinte maneira, ó. Existe uma parte que está em excesso e uma parte que reage com o ácido acetil salicílico. Então eu estou dividindo essa base aqui, ó, hidróxido de sódio, em duas partes. Uma parte que reagiu com ácido acetil salicílico, que é essa de baixo aqui, ó, e a outra parte que sobrou. Olha o que ele fala. O excesso da base foi titulado com ácido sulfúrico H2SO4 de concentração meio mol por litro, gastando 10 mililitros de ácido. Então, peraí, esse excesso aqui, ó, é que foi titulado. Então, quando esse Erlenmeyer passar por um processo de titulação, aqui eu tenho o hidróxido de sódio em excesso sendo titulado. E ele está sendo titulado com que solução padrão? Ora, com uma solução padrão de ácido sulfúrico, H2SO4. Olha só, concentração meio mol por litro, meio mol por litro. E o volume consumido foi um volume de 10 mililitros, né? Aí ele dá outra informação importante aqui, ó. Sabendo, deixa eu pegar uma outra cor aqui, pegar um verdinho, ó. Sabendo que para cada mol de ácido acetil salicílico são consumidos 2 mols de quê? De hidróxido de sódio. Aí ele quer saber o teor percentual de ácido acetil salicílico na amostra. E ele deu aqui a massa molar do ácido acetil salicílico, que é 180 gramas por mol. Beleza? Entendeu a questão? Então ele coloca base em excesso e titula o excesso da base. Beleza? Bom, para nós resolvermos essa questão, eu vou começar da seguinte maneira. Eu vou numerar as etapas que eu estou determinando para você entender bonitinho. Ó. Eu vou começar aqui, ó, primeiro, eu vou começar aqui pela quantidade de hidróxido de sódio que a gente colocou para reagir no sistema. Então, vou colocar aqui, ó, primeira etapa do processo. Ora, se foi colocado 30 ml de hidróxido de sódio, meio mol por litro, dá para descobrir aqui quantos mols de hidróxido de sódio eu coloquei no sistema. Vamos lá? Como é que eu faço isso? Olha só, para resolver essa parte eu vou fazer o seguinte. O que significa meio mol por litro? Significa que em 1 litro de solução, ó, em 1000 mililitros de solução, nós temos meio mol de hidróxido de sódio dissolvido, né? Como o volume consumido foi de 30 mililitros, ora, para 30 mililitros de solução de hidróxido de sódio, X vai me dar o número de mols de hidróxido de sódio que eu joguei lá no sistema. Total, o que reagiu e o que ficou em excesso, certo? Esse valor X aqui, ó, X vai dar, montando a conta, esse X vai dar 30 mililitros vezes meio mol dividido por 1000, que é 10 a terceira mililitros. Aqui, ó, eu já posso, trabalhando com as unidades, simplificar mililitros com mililitros. Então, essa conta vai ser 30 vezes meio. 30 vezes meio é 15. Então, aqui deu 15. 10 a terceira passa para cima, 10 a menos 3. 15 vezes 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio, NaOH. Então, veja o que nós acabamos de descobrir. Foi colocado no sistema uma quantidade, vou puxar uma setinha aqui, ó, uma quantidade total de 15 vezes 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio, NaOH. Você tem que entender que parte desse hidróxido de sódio reagiu com a aspirina e parte foi para frente como excesso para ser titulado com ácido sulfúrico, certo? Então agora o que eu vou fazer? Nosso próximo objetivo, vou colocar aqui ó, como segundo objetivo, nosso próximo objetivo é descobrir aqui na titulação ácido-base
quanto de hidróxido de sódio participou dessa etapa do processo. Então, vou colocar aqui, ó, como segunda etapa da resolução da nossa questão, certo? Veja, o que eu vou fazer agora, então? Quanto de ácido sulfúrico participou do processo? 10 ml de solução, meio mol por litro. Então, olha só, o que significa meio mol por litro? Significa que em 1 litro de solução, ou seja, 1000 mililitros de solução, existem dissolvidos meio mol de ácido sulfúrico, H2SO4, certo? Acontece que o volume de ácido sulfúrico gasto nessa titulação foram 10 mililitros. Então, se foi gasto 10 mililitros de solução, isso dá quanto em mols de ácido sulfúrico? Estou chamando aqui de Y. Vou colocar esse valor Y direto para a gente economizar um pouco de espaço aqui, ó. Esse valor Y vai dar quanto? Vai dar 10 vezes meio. Vai cancelar aqui, ó, ml com ml, né? 10 vezes meio é 5. Então, aqui vai dar 5 vezes 10 a menos 3 mols de ácido sulfúrico. Então, o que foi que eu acabei de descobrir agora? Acabei de descobrir que quando a gente fez a titulação ácido-base, ó, quando eu joguei o ácido sulfúrico aqui dentro, a quantidade de ácido sulfúrico que participou do processo foi de 5 vezes 10 a menos 3 mols dele. Mas quando esse ácido sulfúrico caiu lá embaixo, ele reagiu com quem? Ele reagiu com o hidróxido de sódio. Eu sei fazer essa reação? Sim, eu sei fazer essa reação. Então, agora vem a terceira etapa do nosso processo. Olha, aqui, ó, na terceira etapa do processo, deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui, a terceira etapa vai ser, vou colocar assim, ó, vai ser aqui, ó, a reação que aconteceu aqui do hidróxido de sódio que estava em excesso com esse ácido sulfúrico. Então, vou colocar aqui, ó, como terceira etapa da nossa resolução, certo? Vamos lá. Qual foi a reação que aconteceu no sistema? Foi ácido sulfúrico com hidróxido de sódio. Então, vou equacionar o processo aqui, ó. Ácido sulfúrico aquoso com hidróxido de sódio, NaOH aquoso. Essa reação é uma neutralização ácido-base. Ela vai formar o sal sulfato de sódio, Na2SO4 aquoso, mais a água líquida, beleza? Verifica se essa equação está balanceada. Não está, não. Para balancear, ó, se eu colocar 1 para o sal, 2 átomos de sódio, 2 átomos de sódio. Um enxofre. Aqui, 2 hidrogênios mais 2 aqui deu 4. Para virar 4, 2 mols de água. Veja, com a equação balanceada, eu sei a proporção em mols na qual ela ocorre. E posso afirmar que, para cada mol de ácido sulfúrico, são 2 mols do hidróxido de sódio que participam da reação. A gente sabe, pela segunda etapa do processo, quanto de ácido sulfúrico participou da reação? Foi 5 vezes 10 a menos 3 mols. Essa quantidade aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 3 mols. Então, se 5 vezes 10 a menos 3 mols de ácido sulfúrico participaram do processo, se eu colocar aqui um valor Y, Y vai me dar quantos mols da base foram neutralizados. Esse valor Y aqui, ó, vou colocar aqui na frente, ó. Esse Y vai dar quanto? Vai dar 5 vezes 2. Aqui cancela mol com mol, né? 5 vezes 2. Então, vai dar 10 vezes 10 a menos 3 mols de quê? De hidróxido de sódio, NaOH. Então, presta atenção. O que foi que nós descobrimos aqui? Ó? Deixa eu pegar uma cor azul. Ó. O que foi que nós descobrimos aqui? Nós descobrimos quanto de hidróxido de sódio reagiu com ácido sulfúrico, ou seja, esse era o hidróxido de sódio que estava em excesso. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que todo hidróxido de sódio colocado foi 15 milimols, né? 10 a menos 3 mols são milimols. Desses 15 milimols, parte neutralizou o ácido acetil salicílico e parte sobrou que veio para cá que foi neutralizado pelo ácido sulfúrico.
Pois é, eu acabei de descobrir quanto foi neutralizado pelo ácido sulfúrico. Essa quantidade foi exatamente de 10 milimols do hidróxido de sódio. Portanto, olha, eu acabei de descobrir que o excesso é 10 vezes 10 a menos 3 mols de NaOH. Então eu pergunto para você, agora você vai ter que entender, ó. Se nós jogamos 15 milimols, 15 vezes 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio aqui dentro, e o excesso é 10 vezes 10 a menos 3 mols, qual fração desse total de 15 reagiu com ácido acetilsalicílico? Não foi 15 menos 10, que dá 5? Então aqui, ó, reagiu 5 vezes 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio, NaOH. Então, veja o que nós acabamos de descobrir. Quando eu joguei o hidróxido de sódio aqui, parte dele sobrou. Era quanto? 10 vezes 10 a menos 3 mols. E parte dele reagiu com o ácido acetilsalicílico. Qual foi essa fração? Foi exatamente isso aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio. Agora sim, eu já tenho condição de chegar na parte que reagiu com ácido acetilsalicílico. Vou chamar essa parte aqui, ó, de quarta etapa da resolução da nossa questão. Vou colocar aqui, então, ó, quarta etapa. Eu sei que o hidróxido de sódio, NaOH, reagiu parte com o excesso de ácido sulfúrico e parte com o ácido acetilsalicílico. Só que eu preciso saber sobre essa reação aqui, qual é a estequiometria dela. Para isso, ele deu uma informação importantíssima lá no enunciado da questão. Se você observar aqui em cima, você vai ver essa informação. Olha aqui, ó. Cada mol de ácido acetilsalicílico são consumidos 2 mols de quê? De hidróxido de sódio. Ou seja, ele nos forneceu a proporção em mols na qual a reação ocorre. Olha o que ele fala. Cada mol de ácido acetilsalicílico. Então, para cada mol de ácido acetilsalicílico, será consumido 2 mols de hidróxido de sódio, NaOH. Tá certo? Outra informação importante está aqui, ó. Ele falou no enunciado da questão também que a massa molar do ácido acetilsalicílico é 180 gramas por mol. Portanto, aqui, ó, cada mol de ácido acetilsalicílico corresponde a 180 gramas. Então, no lugar de 1 mol, eu posso colocar aqui, ó, para cada 180 gramas de ácido acetilsalicílico, são consumidos 2 mols do hidróxido de sódio, NaOH. Certo? Agora, qual foi a fração de hidróxido de sódio que reagiu com ácido acetilsalicílico? Foi essa parte que veio para cá. Deixa eu pegar o laser para você ver. Essa parte que veio para cá. E ela vale quanto? 5 vezes 10 a menos 3 mols. Portanto, ó, quando 5 vezes 10 a menos 3 mols de hidróxido de sódio, NaOH, participam dessa primeira etapa da reação, eu vou chamar aqui de Z a massa de ácido acetilsalicílico presente nessa reação, que participa dessa reação. Esse valor que eu estou chamando aqui de Z, ó, Z vai dar quanto? Montando a nossa conta, não esquece de colocar as unidades, vai ser 5 vezes 10 a menos 3 mols vezes 180 gramas dividido por 2 mols, né? Aqui, ó, eu posso simplificar a unidade mol com a unidade mol, a minha resposta vai sair em massa. Fazendo esses cálculos, ó, 5 vezes 180 dá 900. 900 dividido por 2 vai dar 450 vezes 10 a menos 3 gramas de ácido acetilsalicílico. Ou seja, 450 vezes 10 a menos 3 gramas é, na verdade, 450 miligramas de ácido acetilsalicílico. Então, eu acabei de descobrir que não são 500 gramas, olha aqui, ó, não são 500 gramas de ácido acetilsalicílico que tem no comprimido de fato.
a massa de ácido acetil salicílico que tem no comprimido não é 500 miligramas, é 450 miligramas. Só que o objetivo da questão é descobrir a porcentagem de ácido acetil salicílico lá no comprimido de aspirina. Portanto, agora eu vou para a última etapa dessa resolução, vou chamar de quinta aqui, ó, quinta etapa, que é o cálculo da porcentagem do teor de ácido acetil salicílico de fato nesse comprimido. Agora vem a parte mais fácil de toda a questão, né? Ora, nós sabemos que o comprimido pesa 500 miligramas, esse é o total. Então, 500 miligramas corresponde à massa total do comprimido, ou seja, 100%. Quanto tem de ácido acetil salicílico lá de fato? 450 miligramas? Portanto, 450 miligramas de ácido acetil salicílico corresponde a qual grau de pureza? Porque isso aí, na verdade, é o grau de pureza desse comprimido, né? Então, esse grau de pureza aqui, ó, vai dar 450 miligramas vezes 100% dividido por 500 miligramas. Que unidades eu posso simplificar aí, ó? Simplifico miligramas com miligramas, simplifico 2 zeros com 2 zeros, então deu 450 dividido por 5. 450 dividido por 5 vai dar aqui, ó, um grau de pureza de 90% no comprimido de ácido acetil salicílico. 90% está aqui, ó, na resposta da letra D dessa questão. Beleza? Então, meninos, espero que você tenha entendido essa questão. Não é de jeito nenhum uma questão fácil, é uma questão difícil. Numa escala aí de 0 a 10, eu classificaria essa questão com um nível de dificuldade acima de 9, 9,5, por exemplo, tá certo? Mas é uma questão que, se você fizer com calma, ler o enunciado com atenção, entender o que é a contextualização da questão, você consegue fazer. E para quem presta vestibular para um curso muito concorrido, como, por exemplo, medicina, uma questão dessa é fundamental. Acertar uma questão dessa passa você na frente de muitos candidatos. Praticamente uma questão dessa garante que você vai ter a sua redação corrigida, que é assim que funciona a segunda fase aqui do vestibular da UFT, tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui embaixo, comenta, dá like, ativa o sininho. Sempre que eu postar alguma coisa nova, você vai ficar sabendo, tá bom? Abraço, meninos. Espero você, então, para a próxima aula. Tchau, tchau.